Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Nesta segunda-feira teremos, segunda-feira dia 13 de março, teremos a partida entre Flamengo e Vasco pelas semifinais do Campeonato Carioca de 2023. Times com momentos completamente opostos. Um time empolgado, querendo mostrar que voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, vai permanecer. Um trabalho novo iniciado aí com o dono agora, que o Vasco tem o seu dono, o Vasco virou uma SAF e tem o seu dono. Tudo muito novo e querendo o tempo inteiro mostrar que está no caminho certo. Contratações, time se encaixando, time melhorando, fazendo contratações para o Campeonato Brasileiro, porque sabe que o objetivo, até para se ter um lucro lá na frente, o principal objetivo de qualquer SAF é permanecer na elite do futebol brasileiro, que dá mais lucro. Apesar que não são todas as SAFs que pensam assim. Tem SAF que pensa em lucro logo no primeiro minuto. E tem uma determinada SAF aqui no Brasil que está pensando assim, quebrou a cara, vai ter que remontar o time. Mas o Vasco não está pensando assim. Teve muita desconfiança, teve muito problema no início o Vasco com a montagem do elenco, mas parece que está engrenando as coisas e está indo. E o Vasco terminou essa primeira fase do Campeonato Carioca na segunda colocação atrás do Fluminense. E pelo outro lado nós temos o Flamengo. Flamengo que é muito complicado você falar do Flamengo, porque cada um tem um ponto de vista. Tem lá os baba-ovos do Landim, do Braz, que vai achar que tudo é culpa dos jogadores. Agora não. Sempre teve, só não teve na época do Jorge Jesus, se não estiver enganado. Vazamento de informações, sempre teve no Flamengo, E os canais de YouTube dizem que são os jogadores, defendem os jornalistas. Os jogadores dizem que não são eles, que são os jornalistas, que tem alguém... Ou seja, vaza informação do Flamengo por todo momento e sempre um jogando para o lado do outro. Eu vi muitos canais do YouTube que falam do Flamengo defender o jornalista, que fala, dizendo o seguinte: se passaram informação para o jornalista tem que passar a informação para frente. Bom, isso depende, Se o canal do cara é exclusivo do Flamengo, eu não sei se ele dando a escalação, ele está ajudando o time que ele torce. Essa é a minha opinião. Se o meu canal é de um time só, eu não ia dar a escalação. Eu ia chegar pro meu público e falar: galera, já saiu a escalação, mas eu não vou dar a escalação aqui, porque eu não vou dar arma pro adversário. Acho que a torcida ia gostar. Mas eu não penso assim. Esse negócio, eu sou flamenguista até a página 1. Depois ele só está pensando no interesse dele. Ou deles. Tá certo, tá errado? Aí é uma discussão que vai se prolongar. Mas eu tenho quase certeza que a mesma pessoa que vem fazendo fofocas, vem divulgando as coisas há algum tempo, é a mesma pessoa. Para mim é exatamente a mesma pessoa. Tanto de quem dá e de quem solta a notícia. Até porque a gente começa a perceber que tem algumas coisas que ficam interligadas, que quando o Flamengo está mal, alguns determinados canais tentam mudar o foco. Principalmente um determinado canal que fala do Flamengo. Ele tenta mudar o foco rápido. Parece que é um gatilho, olha só.
Eu te ajudei te dando informação, agora tu me ajuda tirando o foco do problema. Então tem essa troca, né? Aí eu te ajudo aqui, você me ajuda ali, faz por menos aqui, não bate tanto. Até porque tem alguns canais que estão batendo no Flamengo, que o YouTube está sendo o YouTube está bloqueando, porque está sendo denunciado. Tem alguns canais que cobrem o Flamengo que estão sendo denunciados e os caras estão perdendo o canal. Escuta o que eu estou falando. A diretoria do Flamengo não está admitindo falar mal dela. O seu Landinho, o seu Brian não está admitindo. E está bloqueando. De repente, até isso aqui que eu estou falando, eu vou perder o meu canal, porque eles podem bloquear. Mas é muito fácil, né? Quando o time está ganhando, levantando o taço, tu meter a cara. Quando o time está perdendo, ninguém bota a cara. Quer dizer, ninguém bota a cara. O presidente não bota a cara. O restante até bota a cara. Então, falar do Flamengo hoje é muito complicado. Muito complicado. Agora vamos falar de futebol. Bom, falar só de futebol, o Vasco é favorito, ponto. Qual é o esquema do Flamengo? É um bando. Preparo físico. Não sei se o preparo físico do Flamengo é tão ruim assim. Eu já falei e vou repetir. Para mim, o Flamengo corre errado. Tem alguns analistas aí que dizem que não sabe o que é correr errado. Não tem problema não, eu te ensino. Eu te explico o que é correr errado. O Flamengo está correndo o dobro porque não sabe onde tem que se posicionar. Simples assim. Não sabe aonde tem que se posicionar. Então ele corre o dobro. Simples assim. E o pior é que tem gente que falou que fez curso na CBF, curso não sei aonde, fez curso na casa do caralho. E não consegue entender como é que o jogador corre errado. Corre errado pra caralho. O jogador profissional que corre errado, ele corre quase igual o Sub-17. O Sub-20 meio descoordenado. Apesar de ter o esquema, o Sub-17, Sub-20, Sub-15, eles acabam correndo mais do que deve, porque quer mostrar muito serviço. E como o Flamengo não entende, acho incrível. 3 meses os caras não conseguem entender o que o sósia do Paulo Souza quer. Então é muito complicado, né, irmão? É muito complicado. Então, você falar de jogo, de futebol, o Vasco é o favorito. Tá? Nesse primeiro jogo, mano de campo do Flamengo. O segundo jogo é mano de campo do Vasco. O empate é do Vasco, né? Porque fez a melhor campanha. Então, sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Vasco, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração com cifrão, que está do lado do compartilhar. Valeu? Então, vamos lá, cara. Já saiu aí algumas mídias, uma escalação do Flamengo. A do Vasco eu até procurei e não encontrei. Tem muita coisa, mas você não consegue definir direito qual é a escalação do Vasco. Talvez a escalação do Vasco seja exatamente a mesma que foi no jogo Vasco e Flamengo. Vasco 2-0 em cima do Flamengo. Naquele jogo, o Vasco ganhou de 2-0 sim. O Flamengo não jogou bem. Mas o Vasco também não jogou grande coisa. Falar, o Vasco massacrou. Não foi. Quem viu o jogo, viu que não foi isso. O Vasco se defendeu mais do que atacou. Tá? Ganhou. Teve uma tática. Cumpriram a tática. Mas o Vasco não fez um partidaço, não. Pelo amor de Deus. Foi isso. O Flamengo não vem jogando nada há muito tempo. O Flamengo tem um tempo que joga mais ou menos, faz assim, contra o Fluminense, faz um tempinho assim, mas não consegue manter. Não consegue manter por quê? O Flamengo não sabe o que faz em campo. Bom, o treinador não sabe o que faz. O treinador não consegue fazer uma substituição que presta. Toda substituição que o treinador do Flamengo faz é errada. As últimas do Fluminense, então, pelo amor de Deus. Então, o último jogo o Vasco ganhou de 2-0, mas o Vasco não jogou tão bem assim. Tá? Aproveitou o lance, o gol que o lateral fez, ele vai chutar aquela bola 500 vezes e não vai fazer o gol de novo. Então, cara, não acho que o Vasco deve vir com aquele time e acho que o Vasco não deve mudar a forma de jogar. Acho que o Vasco vai jogar da mesma maneira que jogou outra partida. Até porque o empate é do Vasco.
Se der empate nos 2 jogos, o Vasco está classificado. Então não acredito que o Vasco vá para dentro. Acredito que o Vasco vai jogar na mesma circunstância. O quê? Marcando muito forte, não marcando uma linha muito baixa, marcando uma linha muito média e tentando sair no contra-ataque. O Barbieri sabe que o time do Flamengo está correndo errado, sabe que o time do Flamengo não entende direito o que tem que fazer em campo, sabe que o time do Flamengo fica cansado no segundo tempo por causa disso, então o Vasco vai segurar o Flamengo no primeiro tempo e no segundo tempo, quando perceber que o Flamengo começou a cansar, aí solta a cavalaria e tenta vencer o jogo. Essa vai ser a tática do Vasco. Não vai ser, o Vasco vai para dentro do Flamengo. Não vai, eu duvido que vá. Duvido. O empate é do Vasco, os 2 jogos do empate é do Vasco. Então ele vai jogar cauteloso, se der uma brecha ele mete o gol, senão ele leva empate para o segundo jogo. Eu acho que vai usar exatamente a mesma tática que usou no primeiro jogo. Já o Flamengo. Cara, falar em tática do Flamengo, porra, bicho. É quase que você falar de perna de cobra. É difícil, cara. É difícil. Saiu uma escalação aí do Flamengo com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, sem o Cebolinha, que vem sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Cebolinha tá fora. Parece que tem a volta do Pedro. Everton Ribeiro não tá. O Gerson não tá, que parece que tá suspenso. Em Mateuzinho, Ayrton Lucas. Volta do Thiago Maia. Pode ser isso. Santos no banco, o goleiro é o Matheus. Pode ser isso? Pode. Mas se for essa a escalação, o Barbieri já vai armar alguma coisa ali também. Então, falar de tática com o Flamengo é quase impossível, porque com esvazamento de informação, se o técnico já não é lá grandes coisas, já não é lá muito bom, com o outro técnico sabendo o que ele vai fazer, piora a situação. Então, para mim o Vasco vai do mesmo jeito que foi o último jogo, até porque o empate é do Vasco. Agora o Flamengo, cara, pior do que tá, cara, ainda pode ficar pior, sempre pode piorar, tá? Sempre pode piorar. Mas eu acho que o Flamengo, a nível de futebol, já bateu tão no fundo do poço. Vou dar um detalhe. Eu tô vendo torcida reclamar, mas torcida do Flamengo Nutella. Torcida do Flamengo Nutella. Teve um protesto no ninho do Urubu, deve ter ido às 50 cabeças só. Marcaram um protesto pra Gávea, não foi quase ninguém. Ou seja, torcida do Flamengo tá tomando porrada de todo mundo, não ganha de ninguém, e a torcida não tá reclamando. A torcida só reclama pelo WhatsApp, mas botar a cara, a torcida do Flamengo não bota. Então, irmão, os dirigentes do Flamengo entendem o quê? A torcida tá achando normal. Só pelas mídias sociais? Não. O que o Flamengo tem que fazer para mostrar que está insatisfeito? Não vai no estádio. Não vai. Porém, tem aquela parte da torcida política. Aquela parte da torcida política que vai estar sempre para ajudar a diretoria. E tem aqueles torcedores que sempre mantêm a esperança de um lapso de qualidade, né, dos jogadores, que tem muita, mas não estão tendo, porque foram tirados dele. Até isso conseguiram fazer, porque na minha opinião, esse trabalho desse treinador é o pior desde 2019 para cá. Ele é pior do que o Domi, pior do que o Paulo Souza. Essa é a minha opinião. Ele conseguiu destruir mais o Flamengo do que os outros treinadores. Nenhum treinador destruiu tanto o Flamengo desde 2019 para cá. Esse cara destruiu qualquer coisa que lembre o Flamengo. Então, cara, acho eu que pior do que tá futebol, falando de futebol, acho que pior do que tá, acho que, quer dizer, dá para ficar pior, mas eu acho que o Flamengo já conseguiu entender, os jogadores conseguiram entender que os jogadores não têm mais. Os jogadores não têm mais aquela ousadia. Os jogadores do Flamengo não têm mais confiança. Os jogadores do Flamengo não têm confiança. Então, se não tem confiança, não pode arriscar. Então, eu acredito que o Flamengo também vai fazer um jogo de cerca Lourenço. Não tem tática. Tática assim, é tática. É tática, não tem tática. O Flamengo
Ah, o Flamengo jogou bem o primeiro tempo contra o Fluminense. Irmão, não foi na tática, foi na qualidade individual. O gol do Flamengo foi qualidade individual do Cebolinha. Qualidade individual. Então o Flamengo não tem conjunto, não tem tática. Então, acho que os jogadores vão tentar ali fazer o que dá. Acho eu, sua opinião minha, que os jogadores também não estão satisfeitos. Tem muitos ali fazendo média, igual o Gabigol está fazendo média, batendo palma, abraçando o Vitor Pereira. Claramente, irmão. Com 3 meses de trabalho, os jogadores ainda não entenderam o que o cara quer. É impossível. Com o Jorge Jesus com 1 mês entenderam. Com o Dorival com 1 mês entenderam. Com todos os outros técnicos, com exceção do Domi, Paulo Souza e esse treinador, os caras entenderam o que queria. Podia até não estar dando certo, mas entendeu. Então, irmão, eu coloco o Vasco como favorito. Para mim, o Vasco é favorito para se classificar, para chegar à final. Mas vai depender muito desse primeiro jogo. O Vasco, a gente sabe o que o Vasco pode. O Flamengo, a gente não sabe mais o que o Flamengo pode. Eu vou usar até a frase que muitos flamenguistas estão usando. Serei Flamengo na derrota, porque o Flamengo não ganha de ninguém mais. O torcedor do Flamengo está nessa. Sou flamenguista na derrota, porque na vitória esquece que não existe. O Paulo Souza é contra a vitória. Contra. Ele tem alergia a ganhar. Bom, jogo de segunda-feira. Para mim, o Vasco é favorito. Mas, por incrível que pareça, acho que o Flamengo pode surpreender. Não estou falando que vai ganhar, mas acho que o Flamengo pode surpreender e fazer um futebol menos escroto, menos chato, menos deprimente, menos decepcionante do que vem fazendo. Se os jogadores não estão entendendo, então joga atrás, irmão. Joga no contra-ataque. Dá a bola pro Vasco. Pra não cansar, pô. Já que eu não entendo o esquema do cara, vamos ficar atrás, pô. Dá a bola e tenta no contra-ataque. Ah, mas o empate é do Vasco. Aí no segundo jogo faz o que, sei lá, vai. Alavantou, pô. Ele bota, o Cebolinha de lateral, caralho. A gente já viu essa cena. Eu acho que esse cara não dá certo, mas pode ser que ele consiga ajeitar. Sei lá, aconteça um milagre aí. Ele consiga ajeitar e a coisa começa a andar. O torcedor do Flamengo torce pra isso. Eu, sinceramente, não torço pra porra nenhuma. Tanto faz, tanto fez. Como eu não gosto do Holandinho, não gosto do Braz, não gosto desse treinador, então pra mim tanto faz, tanto fez. Só pra terminar, o Vasco tem tática, tem técnica, tem treinador. O Flamengo não tem tática, não tem técnica, não tem treinador. Não tem departamento de futebol. Tem jogadores ali que podem ter lampejo. Então o Vasco para mim é o favorito. Mas sinceramente eu estou achando que o Flamengo, num último suspiro, aquele último suspiro, o Flamengo pode aprontar nessa segunda-feira em cima do Vasco. O Vasco tem que abrir o olho. O Flamengo pode aprontar. Mas para mim o Vasco é favorito a se classificar para a final. Até seria justo também que a campanha do Vasco foi melhor do que a do Flamengo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!